Graça e paz, eu sou o Júnior, sou professor do curso de maturidade da Igreja IDERP, Igreja de Deus do Reavivamento Pentecostal, situada aqui no Liberdade 1. E hoje nós vamos dar continuação à nossa aula, que é a aula 5, ou melhor, o capítulo 5, aula 10, do módulo 1 de maturidade, que vai falar exatamente sobre as características de Cristo em nós. Lembrando que todas as aulas que forem postadas aqui no nosso grupo vai ter um questionáriozinho que você vai responder, me enviar em até uma semana. Essa é a única forma que eu tenho de saber que você realmente assistiu a aula e que entendeu o conteúdo que foi passado, tá? Qualquer dúvida pode me chamar no meu contato pessoal ou enviar mensagem lá no grupo, que assim que possível nós estaremos respondendo. Dando continuidade, aqui na página 96, o título vai dizer assim: a formação do caráter através de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 11. É a graça de Deus que me capacita a fazer as coisas certas diante de Deus. A leitura desse texto nos ajuda na compreensão do processo que Deus usa para desenvolver o caráter de um cristão. Deus, através de Jesus Cristo, nos provê a sua própria natureza. As promessas divinas nos foram outorgadas e o poder de Deus é a nossa garantia que Ele realizará em nós as mudanças necessárias. Somente através de uma atitude diligente podemos alcançar aperfeiçoamento do nosso caráter. Precisamos ter a decisão de sermos semelhantes a Cristo, termos em nós a natureza divina amadurecida. A vida cristã é um processo. Precisamos vencê-la passo a passo. Cada degrau corresponde a um novo nível alcançado e nova vitória em determinada área. Até alcançarmos o topo da escada, a responsabilidade de Deus é prover a todo crente a própria natureza divina, através do arrependimento do pecado e da fé em Jesus Cristo. A responsabilidade do homem é aplicar e cumprir esta realidade em sua vida. Como podemos ver, o próprio Cristo, o próprio Deus, melhor dizendo, Ele vai nos aperfeiçoando dia a dia. E ninguém se converte ou aceita Jesus e tem a sua vida transformada no estalar de dedos. É comum vermos, por exemplo, as pessoas velhas de igrejas que ainda não tiveram a vida transformada. Vale ressaltar que Deus, com sua beneficência, está sempre disposto a fazer a parte dele, como foi dito aqui, que é prover a sua própria natureza na vida do crente. O problema é que nem sempre os crentes estão dispostos a fazer a sua parte, que é aplicar e cumprir esta realidade em sua vida. É aplicar e cumprir, viver como um crente de fato. Ou seja, nós sabemos que só Deus querer fazer a parte dele não é o suficiente para que nós tenhamos uma vida transformada e as características de Cristo em nossa vida. É preciso que queiramos também. Descrevendo o processo. Todos nós nascemos em iniquidade e fomos formados em pecado. Todos temos por nascimento uma natureza caída.
que nos acompanhará ou não por toda a vida. Romanos capítulo 5, 12. A natureza caída do homem não está em harmonia com nenhuma das coisas do Senhor. Deus colocou diante do cristão a meta da perfeição. Maturidade espiritual é a meta bíblica para todos que estão em Cristo Jesus. Sabemos que essa natureza caída nós trazemos dentro do nosso, eu posso dizer, DNA, da nossa formação, né? Mas, quando entendemos que a vontade de Deus para nós não é essa, que a vontade de Deus para nós é a perfeição, que a vontade de Deus para nós é que as características de Cristo sobressaia sobre as nossas próprias características, né? Devemos entender que é necessário dar esse espaço, né? E, como foi dito aqui, a meta para nós cristãos é que alcancemos uma maturidade espiritual. E só através da maturidade espiritual seremos capazes de compreender essa necessidade de transformação em nossa vida, a necessidade de ter essa característica de Cristo em nós. O propósito do tratamento. Cristãos necessitam do tratamento de Deus em sua vida, porque possui áreas escondidas em sua vida que devem ser reveladas. 1 João capítulo 1, dos 5 ao 7, vai falar um pouco sobre isso. Deus deseja revelar estas áreas escondidas de pecado em nós, de maneira a nos ajudar a crescer. As Escrituras afirmam que é Deus quem revela tais segredos. Amados, eu acho que todo mundo já passou por um período de ter algo que não consegue se libertar. Alguns casos tem pessoas que não conseguem e outras não querem de fato. Que não é algo de se assustar ter alguém que tem algo escondido, que certamente causaria escândalo em outras pessoas se descobrisse. Né? Não é algo a ser... como é que eu posso dizer? Não é algo tão difícil de encontrar. O problema disso é que isso vai totalmente contra a vontade de Deus. Mesmo estando em secreto, meu querido, mesmo muita gente não sabendo, mesmo ninguém vendo, há um Deus que vê. E como nós lemos há pouco, a vontade de Deus é que alcançamos a perfeição. Uma vez que existe uma falha, mesmo que escondida, mesmo que pequenininha, essa falha está comprometendo o propósito de Deus na nossa vida, a vontade de Deus na nossa vida. Mesmo que haja algo, isso prova que o plano que o funcionamento está de alguma forma incorreto, sabe? Mas por que Deus quer tanto revelar isso que está escondido, está segredo, ninguém está sabendo? Existem 3 motivos, tá? O primeiro motivo para que Deus queira revelar pecados ocultos, falhas, má costumes, ou seja lá como for, é para que não sejamos destruídos. Uma vez que alimentamos, meu querido, qualquer tipo de pecado, falha, oculta, escondida, mesmo que não venha consequências agora, um dia essa consequência virá. E muitas vezes, quando percebemos que é necessário uma libertação, já não temos mais força para conseguir deixar aquilo por conta própria. Por isso não é tão incomum tantas pessoas procurarem ajuda por coisas que não conseguiram ou não quiseram deixar e hoje já não conseguem deixar sozinha. Né? Um erro, um pecado escondido, alimentado, ele causa a destruição, não só espiritual, mas do nosso caráter e da nossa vida também.
Outro motivo que Deus deseja tanto revelar esses pecados ocultos é para que o nosso ministério não seja destruído. Quantas pessoas você já viu, pastores, líderes, missionários, levitas, cantores, ou como queira colocar, que de repente foi descoberto sobre ele algo que ninguém sabia e de repente a sua carreira ruiu. Ninguém mais lhe dava crédito, ninguém mais queria lhe ouvir, ninguém mais parava para prestar atenção naquilo que ele dizia, simplesmente porque viram que um erro dele não ia de encontro à verdade que ele afirmava diante das Escrituras. Então isso faz ruir, faz cair qualquer ministério, por mais sólido que ele seja, né? E a terceira vontade de Deus em revelar isso é para que nós possamos renunciar os nossos erros. O ser humano, a maioria dos seres humanos, ele tem um problema seríssimo. Sabe qual é? Muitos de nós, eu vou colocar dessa forma, muitos de nós, quando fazemos algo errado, nós sabemos que está errado. O problema é que mesmo tendo essa consciência do erro, não fazemos questão de deixar de praticar aquilo. Até que alguém chegue e nos alerte de algo que a gente já sabia, mas por causa daquele alerta é que nós resolvemos mudar de atitude. Um exemplo bíblico, por exemplo, é o exemplo de Davi após pecar com Betseba. Eu não vou entrar em detalhes dessa história, mas você provavelmente deve saber que Davi, ele se interessa por a esposa de um dos seus servos, manda chamá-la, depois que descobrem que ela está grávida, Davi faz uma trama para que Urias seja morto e ele possa assumir a Betseba como sua legítima esposa. Algo que poucas pessoas sabiam, quem sabia não iam contar por se tratar do rei, mas existia um Deus que viu e não se agradou. Davi em todo momento sabia que aquela atitude dele estava errada. Davi sabia que ele tinha pecado, mas como ninguém disse nada para ele, estava bom. Até que Deus envia um profeta, Natã, para alertar Davi e exortá-lo daquele erro. E junto com a exortação trazer uma sentença sobre aquele pecado. Olha, Davi, você errou e por causa desse teu pecado, a espada do Senhor não se apartará da tua casa. A espada, melhor, não se apartará da tua casa. Quando Davi é alertado, ele então tem aquele estado e resolve orar, jejumar, consagrar, em busca do perdão do Senhor. Nós não somos diferentes. Muitas vezes erramos, temos a consciência do nosso erro. E até que alguém não se levante para nos alertar, nós continuamos praticando, mesmo sabendo que é errado. Deus deu ao cristão o seu Espírito Santo. É o Espírito quem revela as necessidades espirituais do homem, sondando o coração do cristão para revelar os pecados que devem ser abandonados. Um tempo atrás, eu lendo uma matéria de uma revista, não lembro se foi Isto É, não lembro qual revista, e falava sobre os insetos que têm percepção de perigo. E o inseto, no caso citado, foi a mosca. Que a mosca, mesmo ela estando de costa, quando tentamos pegar, ela sente o perigo se aproximando e consegue voar no exato momento que vamos pegá-la, livrando do que poderia lhe causar mal. Por mais rápido que sejam, lançar um pano, um chinelo, ela consegue sentir e desviar, né? E engraçado que quando eu li essa matéria, eu disse, é exatamente assim que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Quantas vezes você já foi fazer algo e sentiu aquele aperto no peito dizendo, não está certo? Sabe? E muitas vezes a gente insiste em fazer aquilo, passa o dia todo com aquele aperto no peito. Fiz besteira. Sabe?
É o Espírito Santo nos alertando que fizemos errado. É o Espírito Santo de Deus dizendo, olha, não faz isso, Pai. O Senhor, o teu Pai, aquele que vê tudo, não vai se agradar disso aí. Sabe? Então é disso aqui que nós estamos falando, aquele aperto no peito, aquela angústia, aquele alerta, não vai por aí, não faz isso, porque essa é a função do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, quando temos esse erro ou pecado escondido e sentimos a necessidade de deixá-lo, também o Espírito Santo nos alertando, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, sim, na nossa vida. Os homens podem começar bem, mas se tiverem pecados ocultos em sua vida, os quais não confessam e alimentam-se sem arrependimento, estarão destruindo suas vidas e os seus ministérios. É o que dizemos, o que dissemos ainda há pouco. A vontade de Deus é que a nossa vida não seja destruída, o nosso ministério não seja destruído e os erros que cometemos sejam abandonados. Todo líder precisa lembrar que o propósito do tratamento de Deus é revelar seu coração para que ele não caia. Alguns exemplos bíblicos de homens que começaram bem e terminaram em tragédias por não entenderem os propósitos do tratamento de Deus em suas vidas. Mesmo na Bíblia, alguns exemplos. Mesmo na Bíblia, alguns exemplos. Então, ninguém está impune ou imune a tais consequências. Qualquer erro, qualquer pecado, qualquer falha, meu querido, vai haver consequências, né? Então, se temos a consciência que é necessário arrependimento, que nos arrependamos, deixamos de praticar, o Senhor vai nos dar força para que sejamos aperfeiçoados segundo a sua vontade. O propósito de Deus no tratamento: transformar o crente à imagem de Cristo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem como o Senhor. A palavra transformar aqui no grego, metamorfo, significa mudança completa de um formato para o outro. Ou seja, não é difícil, por exemplo, na natureza encontrarmos insetos ou animais que têm um formato e passa por um processo para se transformar em ter um formato totalmente diferente. Parece até ser um outro bicho, mas nem parece que é da mesma linhagem, né? E essa é a vontade de Deus para nós. Sabemos que Deus é santo, soberano, poderoso. Nós somos pecadores, por isso fomos impedidos de desfrutar da glória de Deus, é o que diz a palavra do Senhor. Que todos os pecados destituídos, foi nos tirado o título, foi nos tirado o direito de desfrutar da glória de Deus por causa desse pecado. O pecado, então, fez a separação. Porém, a vontade de Deus é que sejamos transformados de glória em glória, que cada vez mais sejamos parecidos com Ele. Só que essa transformação, meu querido, ela tem um processo, assim como o processo da borboleta, por exemplo, que talvez seja o mais conhecido de todos, que é na sua fase juvenil, ela é uma lagarta, né? Até que transforma em casulo e alguns dias depois sai uma borboleta com asas, um formato totalmente diferente, até a sua alimentação muda.
Essa é a vontade de Deus para nós, nos transformarmos a ponto de não ser só nós que sentimos essa mudança, né? Mas para quem olha em nós, veja diferença em nossa vida. Né? Para que as pessoas que olhem para nós digam, não, ali realmente é um cristão, aquele ali realmente tem um brilho diferente, aquele ali tem atitude diferente, tem um comportamento diferente. É essa a vontade de Cristo para a nossa vida. Em João 15 temos a parábola da vinha e dos ramos. O agricultor que poda a vinha deverá às vezes usar a tesoura de podar. Os galhos mortos devem ser cortados de maneira a não extrair a sua seiva necessária dos galhos vivos. Os galhos que não dão frutos são cortados, mas as varas que dão frutos são podadas para dar mais frutos. Deus irá podar, pulgar, refinar e cortar as varas que dão frutos para produzirem mais frutos. O propósito de Deus é sempre positivo e redentor. Aqueles que desejarem mais frutos serão mais podados. Por que isso? Olha, a vontade de Deus é nos limpar, nos aperfeiçoar. Deus limpa as nossas vestes. Deus tira toda a sujeira. Deus poda. Tira a folha morta. Tira galho morto. A fim de que damos frutos. Porque uma árvore que não é podada corretamente, ela tende a comprometer os seus frutos. Né? Quando um galho morto está ali, não está produzindo mais nada, mas de alguma forma está sugando a seiva da árvore, essa seiva, por exemplo, desperdiçada naquele galho improdutivo, poderia ser melhor aproveitada para dar frutos com a qualidade melhor. Entendeu? Então, às vezes, é necessário a poda. Mesmo perdendo uma galha, não se compromete o fruto que possa ser gerado. Então, às vezes, Deus nos poda, Deus nos limpa. O processo é doloroso, é complicado. Mas os frutos que possamos dar posteriormente são frutos de qualidade para o reino de Deus. E é essa a vontade dele para a nossa vida. A partir do momento que o vaso é formado do barro, até o momento em que é retirado do forno, ele é submetido a um processo definido de formação. A aplicação das mãos do oleiro sobre o vaso, às vezes é dura e firme. A roda do oleiro, o forno e as mãos do oleiro são todas partes vitais da preparação do vaso. O propósito de Deus nessa situação é ter o vaso para a sua honra. Engraçado que esse texto, o texto de Jeremias, por exemplo, acho que é Jeremias 17, que vai falar um pouco sobre essa questão do oleiro. Tem um outro texto, não me recordo agora, que fala que em uma casa há muitos vasos de ouro, de prata, de bronze, de madeira. Porém, o que define o valor do vaso para quem usa não é o material que ele é feito, mas sim a sua utilidade. Não adianta nada alguém tem um vaso de ouro na sua casa, por mais bonito que ele seja, se na hora que ela precisa colocar uma comida do fogo, aquele vaso não serve. Da mesma forma, um vaso de madeira, aquela
tacho, normalmente a pessoa faz tacho de madeira para servir, porém a serventia dele era só para colocar na mesa, ela não serve para ir ao fogo. Né? Então, o vaso de barro, apesar de ser um material mais simples, um material que vem do solo, um material que talvez seja um dos mais chatos para lidar, que se o barro não estiver devidamente limpo, compromete todo o vaso, se tiver qualquer palhinha e secar, aquilo ali compromete a estrutura do vaso, e uma vez um vaso trincado, rachado, emendas não resolve. Uma vez que ele vai ao forno com defeito, aquele defeito é permanente e não há conserto que resolva, então tem que ser quebrado, jogado fora e pegar uma outra porção de barro e fazer um outro vaso. Porém, esse vaso de barro é um vaso que vai no fogo, que vai no forno, que vai à mesa. Tem utilidade para quem o usa. Não é só um vaso de enfeite, é um vaso para uso. E qual é a vontade de Deus para nós? É que sejamos úteis na sua casa e na sua obra. A vontade de Deus é que sejamos úteis. Úteis. Tá? Deus quer trazer crescimentos às nossas vidas. 2 Samuel 22:37 declara que o Senhor pode alargar os passos dos líderes. Diz que o coração da pessoa pode ser dilatado a fim que seu depósito espiritual também aumente. O propósito do tratamento de Deus é nos alargar de muitas maneiras. Deus deseja expandir o nosso ministério e a nossa função na casa do Senhor, assim como o nosso caráter. Há algumas áreas em nossas vidas que podemos dizer que Deus quer alargar. Algumas áreas em nossa vida que podemos dizer que Deus quer alargar. A respeito de nossa visão, nossos passos, nossos corações, nossas fronteiras, nossa força, nossa habitação, nosso ministério. Isso aí está no livro da página 100. Em alguns textos, se você tem a apostila em mãos, você pode conferir depois. Tá ok? A vontade de Deus é nos levar a uma busca intensa da sua pessoa. O Senhor trará as pressões e o calor sobre os líderes ou servos em períodos específicos para motivá-los a buscá-lo. A pressão não é para desviá-los de Deus, mas para colocá-los na direção dele. Muitas vezes, os tempos difíceis e as circunstâncias duras são mais mal interpretados pelo líder em preparação. Todos esses tratamentos são para motivar o homem a se voltar para Deus como a sua única força. Um líder deve aprender a buscar a Deus em tempos difíceis para que aprenda a ajudar os outros a fazerem o mesmo. Jesus aprendeu pelo que sofreu. É a experiência que nos capacita a conduzir os outros. Mas ninguém se torna experiente sem passar por processos. Ninguém se torna experiente sem passar por alguns processos. Os processos fazem parte da capacitação do homem. Faz parte da capacitação do homem, ou melhor, faz parte da capacitação do líder ou do servo, independente de seja homem ou mulher. Esses processos que Deus muitas vezes nos faz passar. Preste atenção. Como falamos ainda há pouco sobre os vasos que têm utilidade, se nós voltarmos um pouquinho ao texto de Jeremias, quando fala que Jeremias desce à casa do oleiro e ele começa a observar o oleiro fazendo e construindo aquele vaso, vamos perceber que ele constrói o vaso, em um determinado momento o vaso se quebra
ele amassa e refaz outro vaso. Há uma parábola que diz assim, que um rei, ele queria fazer uma festa no seu palácio. E aí convidou vários reis de outros locais, muita gente importante ia para aquele lugar para visitar o palácio do rei. E o rei decidiu colocar 2 vasos muito grandes, muito bonitos, à entrada do palácio, pintados cada um de um lado, para impressionar quem viesse chegar. Resultado. Então o rei mandou chamar um moleiro de muita fama dentro da cidade. Ele disse assim, olha, eu decidi que quero 2 vasos na entrada do palácio. A festa vai ser daqui a 2 dias e eu quero que você me entregue 2 vasos muito bonitos e pintados para que eu colocar aqui, vasos muito grandes. A palavra do rei era absoluta. Então, aquele oleiro aceitou. Só que quando ele foi coletar o barro para fazer, conforme ele ia moldando, ele percebeu que o barro ficava cheio de palha. Muito cheio de galha, muita sujeira, muito graveto. Mas como o tempo para entregar era curto, ele resolveu não limpar o barro ou pegar outro barro. Ele resolveu fazer com aquele barro mesmo. Resultado. Moldou o barro, montou o vaso, colocou o vaso para assar. O problema é que quando o vaso estava no forno, aquela sujeira começou a queimar, se quis fazer, e no lugar onde estava aquelas palhazinhas no barro, ficou tipo uma rachadura, as brechas da palha que se queimou. Quando ele tira do forno e vê aquelas brechas, ele pensa consigo, olha, esse vaso é ornamental, não dá tempo eu fazer outro. Vou tentar tapar por aqui, pinto por cima, vai ficar beleza. E assim ele fez. Ele pegou o barro cru, passava por cima, pintou o vaso, botou para secar, o vaso ficou a coisa mais linda. Colocou à entrada do palácio. Resultado, chegou o dia da festa. As carruagens chegando, muita gente chegando, as pessoas olhavam e admiravam, que vaso lindo. Mas em um determinado momento começou a chover. E a chuva foi uma chuva intensa. E conforme a chuva molhava o vaso que estava na área exposta, aquele barro que foi colocado para tapar as brechas começou a amolecer e se desmanchar, mostrando as imperfeições de um barro sujo que foi usado para fazer aquilo ali. Quando os guardas que estavam lá fora mandaram avisar o rei que o vaso estava se desmanchando, o rei viu, mandou chamar depois o oleiro. O oleiro pediu desculpa e foi tentar explicar que não tinha tempo hábil para fazer. Quando ele percebeu as impurezas no barro já tinha assado, não havia tempo hábil para fazer um outro, e por isso ele tentou tapar o buraco com barro, mas que não deu certo. Resultado. O rei muito irado, porque aquilo que era para servir de atração na entrada se viu para a vergonha dele. Um vaso que estava muito bonito, após uma chuva ficou uma coisa muito feia, muito mal feita, cheio de imperfeições, ou melhor. Mandou decapitar aquele oleiro por conta de um serviço mal feito. Quando se trata da gente, quando se trata do oleiro que é Cristo, esse erro, essa falha, ela está descartada. Deus não trabalha com essa hipótese. A vontade de Deus o tempo todo é nos aperfeiçoar. Então, mesmo que demore o processo para que cada sujeirinha desse barro seja retirada, ele vai retirar da gente. E só vai nos começar a moldar quando o barro, a matéria-prima, esteja em totais condições de ser feita, construída. Um barro em perfeito estado. Por quê?
Como eu disse há pouco, a vontade de Deus é que sejamos úteis na sua casa. Ele nos aperta. Este é um processo duro, doloroso, mas Deus nunca esmagará nossos espíritos para não nos tornar amargos. Uma vida amarga não é boa para ninguém. Deus não deseja líderes amargos, Ele quer um vinho novo, fresco do seu espírito, flua através da sua vida. Ele vai apertar, Ele vai moldar, Ele vai remoldar se for necessário, mas nunca de forma exagerada a ponto de nos destruir. A vontade de Deus é sempre nos aperfeiçoar. Qual será a nossa atitude através do tratamento de Deus? Nossas atitudes ou reações diante das circunstâncias que Deus usa para tratar conosco definem nossa aceitação do tratamento ou não. Algumas atitudes que devemos desenvolver quando passamos por provas. Que atitudes são essas? Ore. Primeira atitude, oração. Um momento de dificuldade, oração. Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, ele chama 3 discípulos seus e vai orar no Getsemane. Uma lição importante que diante das aflições, no momento de angústia, o melhor caminho é orar. Segunda atitude é contrição, um coração contrito, quebrantado. Isso chama a atenção de Deus. Uma terceira atitude, reflexão, refletirmos. Peraí, mas se eu estou passando por isso, por quê? Qual será a vontade de Deus nesse propósito? Qual será o desejo de Deus diante desse processo? Quarto, louve a Deus. Amados, eu aprendi que diante de qualquer situação, Deus continua sendo Deus e Ele não muda porque nós queremos. E Ele não muda porque desejamos, Ele não nos abandona simplesmente porque nós nos sentimos só. Ele continua sendo Deus, então louve ao Senhor. Suportar as circunstâncias. Suporte. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Tem um Deus que nos dá força para suportar. Gozo ou alegria. E o mais importante disso, disposição para mudar. Se disponha a mudar. Devemos aceitar o tratamento de Deus em nossa vida, crendo que todas as coisas cooperam para o bem, visando um fiel proveito, o aperfeiçoamento do nosso caráter. O caráter cristão e o fruto do Espírito. O que queremos dizer com o caráter cristão? O caráter de Cristo é ilustrado nas Escrituras como sendo o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Já que vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito, simplificado. Estas lindas qualidades da natureza de Cristo retratam seu caráter. Eles são aspecto específico da sua vida ou ser. É assim que Jesus é. E devemos nos tornar semelhantes a Ele em nossa vida e caminhar cristão. Onde quer que Jesus fosse, o fruto de sua vida era uma bênção. O fruto do Espírito será uma grande bênção para nós também, como para outras pessoas. E acima de tudo, o fruto do Espírito será uma bênção para o nosso próprio Pai Celestial. Vamos rever uma vez quais são os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, ser amoroso internamente. Alegria, paz. As bênçãos internas, amor, alegria e paz. Mas
as bênçãos externas com o próximo: paciência, bondade, benignidade. E as bênçãos verticais com Cristo: fidelidade, mansidão e autocontrole. Podemos ver facilmente que estas bênçãos se entrelaçam entre si. Se formos cheios de amor em nosso interior, seremos amorosos para com os outros e para com o Senhor. O fruto do Espírito geralmente se estende a todas essas três direções, trazendo grande bênção. A lista acima inclui muitas das características importantes na vida de Cristo, mas há outras também. Paulo nos dá estes 9 frutos como exemplo para estudarmos. Observe estas outras passagens bíblicas que se referem aos frutos espirituais. Romanos. Os frutos do Espírito. Só podemos vivenciar isso, de fato, quando tivermos nossa vida transformadas pelo Senhor e passarmos a ter o caráter de Cristo em nós. Só para finalizar, algumas palavras finais. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Já que estamos vivendo pelo poder do Espírito de Cristo, sigamos a direção do seu Espírito em todos os aspectos das nossas vidas. Porque o que semeia a carne, da carne se fará a morte e a deterioração. Mas o que semeia o Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje, de encerramento do módulo 1. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp. Não deixe de responder ao nosso questionário. A aula acaba sendo um pouco mais curta, já que é uma aula gravada, então não há essa interação, né, com vocês. Mas não deixe de responder não, é muito importante, tá? Você responder e a resposta para eu saber que você está assistindo, está entendendo, tá ok? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Te aguardo próxima semana para a gente estar dando início ao módulo 12 do curso de maturidade, tá ok? Tchau, tchau, fica com Deus e até mais.